Nesta hora, nós vamos passar para um momento muito especial do nosso encontro Homens e Mulheres Diante do Trono. Um bate-papo. Vai ser bem informativo, bem esclarecedor. E eu quero que você receba com uma salva de palmas o Dr. Aldrin Marshall, médico pós-graduado em Medicina Bioquímica e Prática Ortomolecular, Nutrologia e Pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos receber também a doutora Paula Furtado, médica especialista em cirurgia geral e especializada em cirurgia plástica. Sejam bem-vindos. Tudo bem, doutor Aldo? Tudo bem, graças a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, doutora Paula, nossa querida Paulinha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos assentar, gente. Bem, essa noite a gente queria conversar um pouquinho sobre uma vida saudável, sobre uma transformação que nós precisamos ter no nosso jeito de viver. E o Dr. Aldrin trabalha também ali na Estância Paraíso com um programa chamado Metanoia, que fala dessa mudança, dessa transformação. Dr. Aldrin, o que é metanoia? Metanoia vem de Romanos 12:2. A palavra nos diz: não vos conformar a esse mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Mudança de mente é metanoia. Para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, quando nos diz assim: eu vim para você que você tenha vida, mas vida em abundância, Ele está dizendo: olha, você tem que ter vida e abundância em espírito, alma e corpo. Não tem jeito de você separar um do outro, né? Pense, eu sempre uso a figura de um tripé. Se você deixa bambo, você vai cair uma hora. Então, essa prioridade nossa tem que ser esse equilíbrio em espírito, alma e corpo. Você acredita nos seus atendimentos, na experiência que o senhor tem, que às vezes um estresse provoca a pessoa a passar por uma mudança, a buscar uma mudança, porque ela percebe que o corpo dela não está dando conta, que ela está enfrentando uma dificuldade até emocional, então ela fala: não, eu tenho que mudar meu estilo de vida para prosseguir. Olha, Ana, os últimos estudos, essa década está sendo muito estudada essa questão do que o estresse faz no nosso organismo. E o estresse, existe o estresse fisiológico, em que Deus criou os mecanismos para que nós pudéssemos nos defender de uma situação de perigo. Isso é preparado por Deus. O problema é que hoje nós não vivemos situações de estresse. Nós começamos a viver uma vida de estresse. E aquilo que é para te proteger começa a te destruir. Hoje o fator preditivo mais importante para uma doença cardiovascular, para um infarto, por exemplo, é estresse crônico. Amém. Doutora Paula, como cirurgiã geral, você é assim tão lindinha, delicadinha, mas você é cirurgiã geral. Você convive, não é, com pacientes com diversas doenças. E nós estávamos conversando outro dia, até isso que me inspirou a estar com você aqui nesta noite, falando sobre muitos pacientes de câncer, com doenças terríveis. Você acredita que muitos são fruto de estresse ou de uma vida que precisava ter tido um outro estilo de alimentação? Como que você vê isso? Sim, com certeza. O doutor Aldo até pode confirmar. Hoje, a medicina tem provado que um dos gatilhos para uma malformação celular, genética, nos genes, é exatamente o estresse. Uma malformação celular que torna um câncer? Que vai se tornar um câncer. Então, uma multiplicação errada de uma célula que vai acabar se tornando uma célula cancerígena e que vai desenvolver ali uma doença de câncer. E um gatilho para isso, hoje, sabe-se que é a má alimentação, a alimentação de indústrias, os industrializados, e o estresse, a falta de sono, inclusive as doenças neuropsiquiátricas, elas hoje aumentaram consideravelmente por causa do estresse que a gente vive. Então, hoje, realmente, a quantidade de cortisol que a gente libera no nosso corpo, pela quantidade de estresse que a gente sofre, é muito danoso para o nosso corpo. Eu queria que o senhor falasse, então, de que alimentos que mais fazem mal para o nosso estilo de vida e que exigem de nós uma metanoia, uma transformação de mente. Porque, às vezes, a gente foi criado dentro de casa, comendo tantas coisas que agora a gente, como adultos, ou como novos pais, novas mães, vamos ter que mudar o estilo de vida que nós vivemos e que oferecemos para as nossas famílias com mais conhecimento.
Quando nós falamos sobre alimentação, é muito importante a gente entender assim que, quando a palavra diz assim que nada que foi criado por Deus é impuro, a Bíblia não há contradição. O problema é que hoje, grande parte do que nós comemos não é alimento. Durante a nossa vida, passam pelo nosso tubo digestivo mais ou menos 60 toneladas de alimento. E grande parte disso hoje não é alimento, é lixo. Quando a gente fala que alimento é algo bom para você, pensa assim, o que Deus criou. O que Deus criou é algo bom para você. Quando você começa a ter uma alimentação muito baseada em produtos artificiais, ou seja, com aqueles antes, flavorizante, corante, conservante. Isso. Quanto mais você baseia a sua alimentação nisso, você faz um princípio, cria-se uma inflamação no seu organismo. Porque o seu organismo não reconhece aquilo, ele não sabe o que é aquilo. Então ele tem que trabalhar tudo aquilo no seu organismo. Deixa eu fazer só mais um comentário aqui. Eu não sabia o quanto que a farinha branca me fazia mal. Mas, ano passado, eu quero fazer esse comentário aqui, que aí eu já respondo a muita gente que vive me perguntando. Ano passado eu passei por uma metanoia, passei por uma transformação, quando eu entrei num propósito de consagração no jejum de Daniel. E foi em prol da gravação no Sertão. Tenho até boas notícias. Está quase chegando o lançamento do Tu Reinas. Glória Aleluia. a Deus. E para o Sertão, o Senhor me pediu mais tempo de jejum do que eu já tinha feito em toda a minha vida. Acabei fazendo 90 dias de jejum. E esses 90 dias só comendo legumes, verduras e frutas. O que aconteceu na verdade? Dizem que um hábito para ser mudado, ou um novo hábito para ser formado, pede 3 meses, 90 dias. Eu acredito que Deus estava me transformando os meus hábitos alimentares, pois eu não sabia o tanto que a farinha branca me inchava, me deixava assim, constipada, inchada. E outra coisa também que eu não sabia que me fazia mal, o leite. Deixa eu representar os homens aqui. Churrasco. Como é que é o churrasco? A carne vermelha. A carne vermelha, aquela picanha. Você vai lá, maravilhosa. É maravilhoso. Conta a notícia boa. Boa. Glória a Deus. Olha, existe um engano muito grande em relação à carne vermelha. As pessoas falam assim, não coma carne vermelha, não coma gordura. Os últimos estudos demonstram que gordura saturada, gordura de fonte animal, é fundamental para a sua saúde. Olha aí, olha aí, olha aí. Ei, meu Deus. Gostaram hein, dessa boa notícia? Deixa eu explicar. O churrasco está liberado, doutor Aldo? Então, deixa eu falar. O problema do churrasco não é o churrasco, a carne. O problema são os acompanhamentos, normalmente. Né? O sal. O sal. Em excesso. Mas assim, na verdade, sim, o problema é a forma como é feita. Por causa do problema, porque a combustão do carvão, então você vai colocar na carne substâncias potencialmente cancerígenas. Então talvez o interessante é mudar a forma de fazer o churrasco. Na chapa. Ou churrasqueira elétrica, algo assim. Mas comer carne é fundamental. Com moderação, né, doutor? Isso. Porque senão todo mundo vai Não, sair brócolis assim, também tem que quero ser com comer moderação, alface, como beterraba. Não, mas tudo com equilíbrio. Não, porque Mas- depois todo mundo vai falar assim, não, eu vou comer churrasco todo dia. Não é, o doutor mandou, não é assim. Mas e a questão da gordura? Que a gente estava falando aqui, da gordura que acompanha a carne. Tá, então, eu sempre sugiro assim, coma a picanha e tire a gordura, tá? Isso é interessante. Por quê? Porque o que o animal não conseguiu eliminar de toxinas, ou um pesticida, ou algum produto um antibiótico que ele foi usado nele, vai para a gordura. E aquilo vai para você. Então, por isso que eu sugiro coma mais a carne. Só a título de ilustração, 45% da gordura da carne é ácido oleico. O ácido oleico é o mesmo ácido que existe no azeite de oliva. Então, pensa assim, a carne aumenta o colesterol. Carne é prejudicial para o seu colesterol. Não. Menos de 1% do tipo de gordura da carne piora o seu colesterol. A grande maioria dela melhora a relação.
Mas não, só estou falando não aquela gordurinha da picanha, está falando a carne. gordura inerente ali A no carne. pedaço de carne Isso, que você exatamente, come. exatamente. Porque essa Entendi. gordura ali, porque hoje em dia, o que está acontecendo? Como a população cresceu muito, a demanda cresceu muito, a gente até estava conversando sobre isso. Sim. Então, o que eles fazem? Eles colocam o gado em confinamento, né? E eles ficam comendo ração e muitas vacinas e muitos agrotóxicos do própria alimentação deles. E, como o doutor falou, isso tudo vai para aquela gordura, aquela camada de gordura. E quanto maior aquela camada de gordura, mais cara a picanha, não é? Então, aquela gordura, ela realmente tem que ser eliminada na hora de comer. Entendi. Agora, a que está inerente às células musculares, elas são saudáveis. Quando eu comecei o processo mesmo de mudança de mente, eu fiz uma oração, fazia todos os dias. Senhor, eu não vou ingerir alimentos que me trazem morte, mas eu vou ingerir alimentos que me trazem vida. E assim, se eu sei que algo me faz mal, e eu continuo a fazer aquilo, a Bíblia é muito claro, aquele que sabe fazer o bem e não faz, Está pecando. está pecando. Então, nós temos que entender que não é somente uma questão de regime, não é somente uma questão, deixa eu comer Estética. isso. Não é somente isso. É uma questão assim, o que eu estou fazendo com o templo do Espírito Santo? Como eu estou cuidando do templo do Espírito Santo? A Bíblia diz, mantenha irrepreensível, espírito, alma e corpo. E ela diz também que eu vou prestar conta dos meus atos a Deus. Se eu destruo conscientemente o templo do Espírito Santo, eu creio que é algo muito grave. Vou prestar contas. Uma vez eu li de um pregador no século XIX, e ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo para levar a mensagem, mas eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. E ele, com menos de 40 anos, faleceu. 29 anos foi o McShane. Era um homem assim, tremendamente usado por Deus. Deus usou para que o avivamento começasse em muitos lugares, mas com 29 anos ele matou o corpo dele. Que não pôde mais inclusive, cumprir o chamado de Deus na vida dele. que eu vejo até uma forma que Satanás encontrou na sociedade atual de nos destruir, nos enganando, porque ele realmente veio para nos enganar. E essa forma de nos enganar com a alimentação nos faz ficar cada vez mais doentes, falecer cedo, levar menos a palavra adiante. Ter menos vigor, Menos vigor, disposição, menos exato. ânimo. E também ler a Bíblia, né? Porque em Provérbios fala que se a gente estudar a palavra, ela é saúde para os nossos ossos. Então é saúde para o corpo.